Olá a todos, meu nome é Edvan Cruzoé, eu sou médico hematologista na Universidade Federal da Bahia, sou médico hematologista da Clínica CEON, Redidol Oncologia, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a importância da dosagem das cadeias leves livres séricas na amiloidose AL. Nós entendemos que testes diagnósticos têm poderes distintos e, logicamente, o objetivo é que, com maior expansibilidade de uso e aplicabilidade, esse teste realmente ganha maior valor. E, frente a essas colocações, é muito claro que a dosagem de cadeias leves livres ela é muito importante, tanto no papel para o diagnóstico da amiloidose AL, para a questão prognóstica, assim como para o monitoramento da doença, que é uma das questões básicas desse teste. Passemos para destrinchar, então, esses três pontos, esses três itens aqui descritos. Na questão do ponto de vista diagnóstico, nós sabemos que as gammopatias monoclonais são doenças que, de alguma forma, produzem algum componente monoclonal. O diagnóstico dessas desordens, nós dependemos de identificar, então, três características básicas. Invariavelmente, células clonais plasmocitárias, que pode ser uma quantidade muito pequena, como era no caso da amiloidose, proteína monoclonal, que é o ponto crítico aqui, e o efeito de lesão orgânica causado pela célula por essa proteína. Então nós conseguimos ver nessa figura aqui, à direita dos senhores, que nós temos distintos doenças gammopatias monoclonais, né? Dentre elas aqui a principal diagnóstico em relação à incidência é MGUS mesmo, gammopatia monoclonal de significado determinado, mas temos aqui em verdinho a amiloidose representando 10%, numa casuística muito grande de 45 mil pacientes na Clínica Mayo dos anos 60 aos anos 2011. Portanto, já é um ponto crítico para a facilitação, digamos assim, da questão diagnóstica da amiloidose, o uso de cadeias leves livres séricas. A amiloidose sistêmica nada mais é do que uma doença sistêmica rara, logicamente, que resulta em depósito extracelular de proteínas fibrilares em uma placa beta, na verdade, que são hiperagregáveis. A gente não se identificou o motivo por que acontece isso. Elas são insolúveis, dependendo de uma substância chamada proteína P também. E essas placas, então, essas proteínas vão se depositando em órgãos e tecidos, levando em decorrência disso a degeneração desses órgãos. Aqui nós temos uma figura demonstrando uma biópsia renal do lado esquerdo aqui. Essa coloração vermelha do vermelho Congo, né? Identificando então essa substância amiloide. E quando essa substância, então, ela é submetida a uma luz polarizada, ela transforma-se numa birrefringência verde maçã. Então a luz fica realmente distinta para essa coloração que era vermelha e passa a ser verde maçã. Isso determina que isso é uma amiloidose, um depósito amiloide, necessariamente uma amiloidose AL. Vejamos isso alguns slides mais à frente. E quando nós suspeitamos de amiloidose, de fato, os indivíduos podem desencadear proteína nefrótica com ou sem insuficiência renal ou falências cardíacas secundárias à cardiomiopatia restritiva por depósito da substância. Pacientes também podem evoluir com hepatomegalia ou outras organomegalias de causa desconhecida, então é uma suspeita que pode ser levada em consideração é a amiloidose, assim como a neuropatia periférica autonômica e ou sensório-motora. Logicamente que outros achados clínicos podem ser identificados nos pacientes que têm suspeição de amiloidose, mas esses 4 pontos aqui, esses 4 órgãos envolvidos são os principais que sempre devemos pensar. Então, pensando na amiloidose, passemos para a etapa subsequente. Será que esse indivíduo tem amiloidose sistêmica AL, ou seja, de cadeias leves? Então, identificando alteração ou renal, ou cardíaca, ou hepática, ou neurológica. Para o passo subsequente, a identificação proteica, né? Então, a dosagem de cadeias leves livres veio para facilitar muito isso, pela necessidade de aumento de sensibilidade da identificação desse componente monoclonal, assim como a biópsia do tecido, como já foi posto aqui anteriormente. Então, nós temos os achados clínicos. Essa cadeia leve, geralmente, é mais fácil de ser realizado o teste, já que é um teste sérico, portanto, é um teste muito acessível, de forma que a etapa subsequente é realizar realmente uma biópsia do tecido para que possa ser identificado a substância amiloide. Então, o diagnóstico de amiloidose depende dessa biópsia. E que nós conseguimos identificar da seguinte maneira: uma biópsia de gordura subcutânea
com medula óssea, por exemplo, possui um valor preditivo positivo de 85%. O significado é que a grande maioria dos pacientes que têm amiloidose de fato e que essa amiloidose é AL suspeita, vai ser identificado com essas duas biópsias em associação. Entretanto, restam aqui 15% de casos que não é conseguido identificar por essas biópsias desses dois tecidos, gordura subcutânea e medula óssea. Aqui nós conseguimos ver as porcentagens de cada um desses testes isoladamente, né? E que realmente a positividade dos dois juntos para o valor preditivo positivo é bem significativa. Portanto, há uma tendência geral, uma necessidade de realização dessas biópsias associadas e, caso não seja positiva, realmente ir em busca do órgão envolvido, que pode ser renal ou cardíaco, inclusive. Dessa forma, nós temos a classificação entre a amiloidose sistêmica com vários tipos de amiloidose, que eu tinha falado anteriormente, que a amiloidose AL é um dos tipos e que representa, na verdade, a maioria dos casos de amiloidose. Então, podemos ver nesse slide aqui um resumo das principais amiloidoses. Nós temos mais de 30 tipos de amiloidose já descritas e a amiloidose AL é uma delas, né, que representa aqui em torno de 85% dos casos nessa casuística, no trabalho do Dr. Merlini, com o grupo também da Clínica Mayo, mas tem entendido que as outras amiloidoses agora têm ganhado um pouco mais de significância, digamos assim, porque esse número de 85% não é uma realidade tão clara nos estudos subsequentes. Parece que gira em torno de 45%. Mas o fato é que a amiloidose AL é a que é mais prevalente dentro das amiloidoses. De sorte que, para a investigação, portanto, da amiloidose, aquele teste proteico, nós temos 3 testes proteicos. Né? A eletroforese de proteína clássica, nada mais é, lembra os senhores, do que uma corrida de soro do paciente, né? de um polo ânodo para catiônico, da negativo para o positivo, sendo que aqui há uma divisão proteica, então, baseada em um meio, que pode ser gel, pode ser o meio de capilar, que é um meio cerâmico, por negatividade e positividade, e essa distribuição proteica, então, gera uma coloração distinta das bandas e que é transformada, então, numa curva, e dá realmente o gráfico da eletroforese de proteína, que aqui vemos uma proteína eletroforética normal. Por outro lado, nós identificamos as gammopatias monoclonais, então, esse pico monoclonal, geralmente em gama, está aqui descrito claramente, mas a eletroforese de proteína, na sensibilidade dela, ela é importante no mieloma múltiplo, no mieloma de cadeia leve, né, gerando 45% aqui de identificação de componente monoclonal, mas na amiloidose, por exemplo, a AL, 50%. Então, metade dos pacientes, apenas por eletroforese, na amiloidose, vai conseguir realmente diagnosticar essa proteína monoclonal. E aqui o mieloma não secretou. Mas, se fizermos a eletroforese sérica e urinária combinada, será que nós temos um ganho em relação à positividade do componente monoclonal identificado na amiloidose? Vejamos que no mieloma chega a 95% aproximadamente e na amiloidose AL chega a 70%. Ou seja, 1/3 dos casos ainda não consegue identificar componente monoclonal apenas por eletroforese. Então, é um teste, na verdade, insuficiente para a identificação do componente monoclonal na amiloidose AL. Passemos para o segundo teste proteico, que é um pouco mais sensível do que a eletroforese, que é a imunofixação. Nada mais é do que a mesma corrida em gel ou a mesma corrida em um meio de um substrato que separa essas proteínas e que nesse momento ela é acrescido, aqui em gel realmente, anticorpos monoclonais contra as porções fixas de imunoglobulina G, imunoglobulina A, M e as frações leve kappa e lambda. Nessa figura, a A representa então a eletroforese normal, sem componente monoclonal. A B, por outro lado, nós identificamos aqui o componente monoclonal, né, na eletroforese clássica, e quando vemos a correspondência desse componente monoclonal, nós aqui identificamos um teste, então, qualitativo, dando nome a essa proteína. Essa aqui, no caso, é um IgG lambda. A figura C, por exemplo, nós vemos uma bandinha aqui mais tênue, mas que representa apenas a cadeia lambda. E a figura D, uma banda aqui também na eletroforese, que representa uma IgD lambda. De sorte que o acréscimo de imunofixação à eletroforese de proteína realmente dá ganho em sensibilidade de identificação do componente monoclonal. Nós vemos que no mieloma vai para 97% e na amiloidose, a AL,
chega a 90%. Então aqui a gente já consegue ter um ganho significativo, mas nos resta ainda 10% de pacientes que não conseguem identificar a cadeia leve ou componente monoclonal para categorizar esse indivíduo como amiloidose, já que nós temos distintos tipos de amiloidose. E esse que então, existe um outro imunissaio, que é o imunissaio Freelight. Aqui a marca registrada Abide Insight. Existem 4 técnicas distintas, 4 marcas distintas de quantificação de cadeias leves livres séricas. Nada mais é do que um antissoro policlonal para as proteínas monoclonais, no caso que quer ser identificado, e é um anticorpo desenvolvido especificamente para a área que não estaria exposta quando essa cadeia leve está ligada à cadeia pesada. Então nós identificamos apenas as cadeias leves livres, que aqui temos o Vênus kappa e a lambda, que é um dímero. Nós temos uma variação de cadeias kappas e lambdas naturalmente no nosso organismo, é um valor não expressivo, mas que mantém uma razão de intervalo kappa sobre lambda dentro da normalidade considerada de 0,26 a 1,65. Então, na verdade, nós produzimos em excesso cadeias leves livres para que a imunoglobulina seja composta corretamente. Então, nós temos essa variação aqui natural de um valor de cadeias leves na nossa circulação. E quando esse valor, então, fica fora desse intervalo, na verdade, nós identificamos o componente monoclonal. E aqui nós conseguimos ver um comparativo de sensibilidade dos testes, e realmente é algo que não tem nem como comparar, porque se nós virmos apenas a quantificação de cadeias leves livres séricas pela técnica de Freelight, por exemplo, a necessidade do componente monoclonal é ridícula. É 1 mg por litro, entre 1 e 1,5 mg por litro, para que seja identificado esse componente monoclonal. Por outro lado, se vocês observarem, a eletroforese sérica, por exemplo, esse componente monoclonal tem que estar presente em torno de 500 a 1.000 ou até mais, né, miligramas por litro. E o que, portanto, converte nessa tabela final em resumo. Se nós formos identificar cadeias kappa e lambda, por exemplo, por eletroforese de proteína, temos um valor muito elevado quando comparado com o teste de cadeias leves livres, né? Você vê que é uma diferença de quase 1.000 o valor de um para outro, pela necessidade de sensibilidade do teste. Bom, com isso, nós conseguimos identificar que para o diagnóstico de amiloidose AL, realmente, a utilização da quantificação de cadeias leves livres traz um grande ganho significativo para a positividade desse cadeia leve. Por exemplo, utilizando sozinho a cadeia leve livre, nós temos 91% de chance, por esse estudo do Tokatzman, de identificação de cadeia leve livre. E quando associados aqui, por exemplo, com imunofixação urinária sérica principalmente, chegamos a 99% de sensibilidade. Portanto, esse é um teste realmente muito significativo quando utilizado para a identificação diagnóstica de amiloidose AL. Em resumo, na suspensão clínica, nós façamos a identificação do componente monoclonal. Geralmente vamos utilizar a monofixação sérica e a dosagem de cadeias leves livres séricas, posto que se esse exame for negativo, provavelmente tem uma baixa probabilidade de que se trate de amiloidose AL. Por outro lado, se esse teste for positivo, realmente devemos passar para as etapas subsequentes de biópsia, aqui nesse momento de medula óssea aspirada de subcutâneo, já que temos valor preditivo positivo elevado, com esses dois associados, para a identificação da substância amiloide em 85% dos casos. Mais 15% dos casos é negativo, e aí, necessariamente desejamos observar esse componente amiloide e a realização de biópsia direta de algum órgão envolvido vai ser necessária. Mas, se for positiva essa biópsia, provavelmente o indivíduo vai ser indicado a fazer tratamento, no caso aqui um exemplo, quimioterapia ou transplante, etc. Mas sabemos que devemos afastar outras causas de amiloidose. E será que isso é possível? Sim, isso é possível. E por que é importante dizer isso? Importante porque essa situação. Nós temos, na verdade, a amiloidose hereditária associada com gammalopatia monoclonal em significado determinado em 15 a 20% dos casos. Ou seja, o indivíduo, na verdade, tem um amiloide, tem um componente monoclonal, mas não há correlação alguma dessa amiloidose com esse componente monoclonal leve. Na verdade, essa amiloidose é uma outra amiloidose que não a AL. E isso é feito de que forma, na verdade? Nós temos poucos centros no mundo que realizam esse tipo de exame, né? Mas já temos disponíveis, inclusive, para poder serem enviados para fora do Brasil. Espero que em breve tenhamos aqui também esse exame. E essa confirmação da amiloide é feita por espectrometria de massa, né? Há uma dissecção, aqui, uma microdissecção a laser do tecido, realizar essa biópsia que tem amiloide,
E há um comparativo, então, um sequenciamento dessa proteína, dos aminoácidos, para que faça uma comparação, então, com o banco de dados que esses grandes centros já realizaram, que esse é o grande ponto desse exame, já que a espectrometria de massa não é o complicado, mas o complicado é ter esse banco de dados aqui, para que consiga fazer a comparação dessas proteínas e identificar que o tamanho delas e o tipo da proteína realmente representa a amiloidose AL ou outro tipo de amiloidose. Passemos para o segundo ponto da utilização da quantificação de cadeias leves livres séricas, a questão prognóstica. Nós sabemos que a amiloidose, nós temos fatores importantes relacionados com o prognóstico da amiloidose já identificados desde os anos 2000, início dos anos 2000. O principal determinante é o movimento cardíaco, né? Isso já está descrito na literatura de longa data, já que é um órgão acometido e que pode levar realmente o paciente a óbito. E com isso, o desenvolvimento dessa situação de movimento cardíaco, para que não fosse observada a alteração clínica, foram evoluindo para os biomarcadores cardíacos. E esses conseguiram antecipar, na verdade, a identificação do acometimento cardíaco, realmente reforçando a questão prognóstica. Só que outros fatores foram sendo observados ao longo dos anos. Dentre eles, a quantificação plasmocitária na medula óssea. Nós identificamos que acima de 10% de plasmócito na medula óssea representa uma situação prognóstica pior para esses indivíduos com amiloidose. Também a dosagem de cadeias leves livres séricas, né? Ao diagnóstico realmente representa que a quantificação ou a diferença da cadeia leve livre representa então um ponto crítico na questão prognóstica, além do número de órgãos envolvidos. Vejamos esses itens. Então, um trabalho aqui dos anos de 2006, também do Dr. Merlini, grupo de Pavia, com 705 pacientes, claramente mostram curvas distintas de sobrevida global quando comparados a indivíduos que têm envolvimento cardíaco ou não envolvimento cardíaco. Posto isso, os estudos com os marcadores cardíacos para poder identificar essa alteração mais precocemente foram realizados e a Clínica Mayo foi um grupo pioneiro nisso, do ponto de vista que tem uma casuística grande de pacientes com amiloidose, identificou que o uso da troponina e do NT-proBNP realmente, fato natriurético aqui, identificam indivíduos que têm realmente estádios diferentes do ponto de vista de sobrevida acumulada global, né, quando feitos por cutoffs distintos, inclusive de troponina, né, melhorados ou não, e do NT-proBNP. Portanto, alterações de troponina e proBNP, ou NT-proBNP, determinam então pior situação prognóstica, uma vez que determinam também o acometimento cardíaco desses indivíduos. Mas eles foram além. O grupo da Clínica Mayo também começou a investigar a questão das cadeias leves livres, já que é um teste que foi desenvolvido aí no final, metade dos anos 90, e logo nos anos 2000 eles iniciaram esses testes, e aqui é um trabalho importante, que identificou que o simples fato da relação free-light ser anormal determinam então indivíduos também com diferentes sobrevidas. Essa figura B aqui, na verdade, é uma diferença da cadeia leve livre, que realmente entrou como uma questão principal para a análise das taxas de respostas como prognóstico, com o uso da cadeia leve livre. Falaremos disso um pouco mais à frente, a questão da diferença, como um exemplo. E essa figura B, então, representa o cutoff do teste, determinando aqui, na verdade, que realmente há uma sobrevida pior para os indivíduos que têm uma alta diferença das cadeias leves livres, ou seja, a cadeia acometida é muito elevada. E aqui a figura C, a mesma situação, só que com o cutoff, utilizando a mediana dos pacientes, tentando realmente, do ponto de vista estatístico, reforçar que a diferença da cadeia leve livre realmente alta determina pior prognóstico, e ele confirmou que foram iguais, independente desse cutoff. Posto isso, o grupo inglês, no ano de 2009, levou um trabalho ao Congresso Americano de Hematologia, reincorporando todos esses fatores cardíacos e a cadeia leve livre envolvida aqui, a CJ envolvida, determinando então 4 estadios diferentes, também do ponto de vista de sobrevida global. E nós conseguimos identificar que, se você tem uma troponina muito elevada, esse é o pior prognóstico. Mas o estádio 3, por exemplo, leva em consideração que estão todos os exames normais, como o NT-proBNP e a troponina também, mas a cadeia leve livre envolvida está acima de 500. Então, ela ganhou um grande poder aqui, na verdade, a dosagem de cadeia leve livre no prognóstico, uma vez que ela isoladamente identificou realmente um grupo de pacientes que tinham um pior prognóstico, apenas pela questão de dosagem desses 3 itens, troponina, proBNP, mas a cadeia leve livre aqui sendo mais importante do que o próprio NT-proBNP. A Clínica Mayo, como vendo o pioneirismo desses estudos, então,
propôs um estadiamento prognóstico revisado para as cadeias leves livres e amiloidose, incorporando então os biomarcadores cardíacos séricos, né, da cadeia leve livre, de medidas de cadeia leve livre associados. Portanto, leva em consideração troponina, NT-proBNP e a diferença da cadeia leve livre sendo o cutoff de 18. Identificando aqui, na verdade, 4 estadios diferentes de sobrevida global e muito distintos quando a apresentação desses indivíduos com um dos fatores, ou 2 dos fatores, ou 3 dos fatores, ou nenhum dos fatores. Mas, nessa época eles tiveram a atenção de identificar que muitos centros no mundo não desejavam, não tinham como realizar o NT-proBNP. E fizeram também a mesma curva, a avaliação desses pacientes, utilizando o BNP. Percebam que aqui a casuística é de 758 casos, aqui de 500 casos. E da mesma forma eles conseguiram confirmar que ter um desses 3 fatores aqui, no caso BNP, diferença de cadeias leves livres ou a troponina, também determinam 4 estadios distintos de sobrevida global. Portanto, nós estamos identificando aqui realmente que a cadeia leve livre é muito importante e significativa também na questão prognóstica da amiloidose AL. Então, esse é o slide resumido das estratégias de estratificação prognóstica dos distintos grupos no mundo, sendo que realmente o mais utilizado na atualidade é a estratégia da clínica Mayo revisada, que leva em consideração então os valores de proBNP-NT, de troponina e a diferença do free light da cadeia leve livre, identificando então 4 estadios de indivíduos sem nenhum marcador, com um marcador, 2 ou 3, determinando distintos sobrevidas globais aqui em meses, bem realmente separados esses grupos. E isso também leva em consideração e prepondera para os critérios de seleção de escolha terapêutica, uma vez que os indivíduos com um prognóstico pior ou com alteração cardíaca significativa também não deveriam ou não devem seguir para transplante de medula óssea. Entretanto, isso é um capítulo para uma outra aula, não para esse momento. E para finalizar, então, a discussão aqui da utilização das cadeias leves livres, da quantificação delas sericamente, vejamos o monitoramento da doença. Isso é o mais simples porque é necessário ao diagnóstico, mas é importante o segmento da terapêutica para entender se realmente está funcionando ou não para o tratamento da amiloidose. E esse é um teste muito significativo e importante para ser utilizado. Vejamos as importâncias, então, do acompanhamento da resposta da amiloidose AL com a quantificação de cadeias leves livres. Alguns trabalhos aqui, desde os anos de meados dos anos 2000, do grupo italiano, principalmente, o nome do Dr. Palladini aqui, e do Dr. Merlini também, nós conseguimos identificar que a quantificação das cadeias leves livres séricas ela é fundamental para o monitoramento da doença, ok, mas foram identificados 3 itens importantes, que a redução absoluta dos níveis de cadeia leve livre envolvida estão correlacionadas com a melhora da sobrevida, independente da estratégia terapêutica, ou seja, tratar o indivíduo com qualquer coisa e se ele tiver redução da cadeia leve livre, determina então também uma melhor sobrevida. Além disso, teve a correlação direta da redução da cadeia leve livre com a função cardíaca. Então é interessante que a melhora da função sistólica ventricular e dos níveis séricos de NT-proBNP estão correlacionados com a redução da cadeia leve livre envolvida. Da mesma forma, foi observado que houve uma regressão nos tecidos rebiopsiados após o tratamento e, logicamente, que essa regressão histológica estavam correlacionadas com a normalização dos valores de cadeia leve livre envolvidas após o tratamento. Portanto, percebam que o acompanhamento da cadeia leve livre também é importante no monitoramento, porque você consegue indiretamente fazer o reflexo que os órgãos envolvidos, principalmente questão cardíaca ou de ou depósito amiloide de algum outro órgão, vão regredir com essa redução da cadeia leve livre. Portanto, no acompanhamento da resposta dos tratamentos com amiloidose AL, nós temos distintas variações. Temos a resposta hematológica, que é essa aqui posta, e também temos a resposta orgânica. Em relação aos critérios de resposta hematológica, então serão utilizados os valores proteicos gerais, mas o mais importante de todos e fundamental é realmente a quantificação das cadeias leves livres. Para que obtenhamos uma resposta completa no indivíduo com amiloidose, logicamente todos os testes proteicos devem estar negativos, sendo que o mais sensível de todos, já falamos anteriormente sobre isso, é a dosagem de cadeias leves livres séricas, que não devem estar alteradas aqui a razão, nem a quantidade de diferença da cadeia leve livre. Por outro lado, a resposta parcial muito boa, a gente vai falar um exemplo no próximo slide,
é quando ocorre a redução da diferença das cadeias leves livres para menos do que 40 mg por litro. A resposta parcial, nós temos uma redução de mais do que 50% nessa diferença da cadeia leve livre, né? Sendo que a avaliação basal do paciente tem que ter essa diferença maior do que 50 mg por litro. E, não obtendo nenhum desses 3 itens aqui de resposta, o indivíduo não tem resposta realmente com esse tratamento. E o exemplo para que entendamos o que representa essa diferença de cadeias leves livres. Ao diagnóstico, o indivíduo tem uma capa de 12 mg por litro e uma lambda de 182. Portanto, a diferença de cadeia leve livre dele é de 170. A envolvida menos a não envolvida. A amiloidose, a maioria dos pacientes são lambda. O indivíduo é submetido ao tratamento e após a terapêutica, a capa reduz um pouco, vai para 8, mas a lambda reduz bastante, talvez, vai para 88. A diferença aqui é de 80. Portanto, houve uma redução de mais do que 50%. Isso representa, então, a resposta parcial. Por outro lado, o indivíduo pode tratar e o tratamento realmente ser muito significativo. A redução da capa foi para 8 nesse exemplo, a lambda para 38. E a diferença foi de 30, ou seja, abaixo de 40. Representa, portanto, uma resposta parcial muito boa. E se normalizar a razão de capa e lambda, e essa diferença também estiver dentro dos padrões normais, essa resposta é uma resposta completa. Os outros critérios de resposta em relação à amiloidose, levamos em consideração também a questão cardíaca, com a redução do espessamento do septo interventricular, para redução de mais que 2 milímetros, ou aumento da fração de ejeção de 20%, uma melhora de classe funcional sem aumento de uso de diuréticos ou aumento do espessamento da parede ou redução de mais de 30% do NT-proBNP, em pacientes com taxa de filtração glomerular acima de 45 ml por minuto. No rim, há uma redução aqui de mais do que 50% da proteinúria, na ausência de redução da taxa de filtração glomerular acima de 25%, e o fígado também uma redução da hepatomegalia de mais de 2 centímetros e uma redução da fosfatase alcalina em 50%. Então aqui também nós temos a representação de critério de resposta orgânica para após uma terapêutica de amiloidose, que deve ser citada nessa explanação. Mas levamos em consideração que mesmo com um teste muito bem aprimorado e uma técnica muito sensível, nós temos falhas ou algumas limitações com a técnica de dosagem de cadeias leves livres séricas, mas muito mais decorrente na questão da amiloidose AL aqui. Por quê? Porque 10 a 20% dos pacientes com amiloidose AL terão a razão de free light normal diagnóstico. E isso porque a proteína acaba sendo depositada em excesso e não nos resta essa proteína para ser quantificável. Então, outras técnicas virão no futuro para talvez tentar solucionar esse problema aqui. 10 a 20% dos pacientes não terão uma doença quantificável, né? Então definida como uma diferença maior do que 50 mg por litro. Isso é questão do ponto de vista científico e estatístico importante, mas do ponto de vista prático talvez não nos preocupe tanto. E esse terceiro item eu acho que é o mais significativo. Existe diferença nos valores absolutos das cadeias leves livres entre os diferentes testes utilizados. Então nós temos no momento 4 testes disponíveis ao mundo, né? Lembremos que o teste de free light da Binding Site, esse é o único teste aprovado ainda pelo FDA aqui no Brasil também, em que, portanto, as instituições reguladoras não aprovaram os outros testes. Mas isso não tem nenhum significado, porque os outros testes também podem ser utilizados, entretanto, eles não são intercambiáveis. Ou seja, se eu iniciar um teste utilizando aquela razão de intervalo, por exemplo, da razão de capa lambda de 0,26 a 1,65, esse é o teste que nós temos mais em frequência utilizado, que é o teste da própria Binding Site, é o free light. Freelite, escreve Freelite. E, portanto, se você faz desse desde o início, deve ser seguido até o final do tratamento, para que se observe testes que são comparáveis. Mas se você começa com esse teste, por exemplo, usa o N-Latex ou de outro teste da Siemens, por exemplo, eles não são comparáveis e, portanto, fica ruim para que você siga o paciente dessa forma na avaliação de resposta ao tratamento. Como conclusões, nós conseguimos, então, com essa aula, entender que o teste das cadeias leves livres séricas, é um teste muito importante, é uma ferramenta no segmento do paciente da amiloidose AL em todos os aspectos, porque houve um incremento significativo na positividade diagnóstica, é um dos determinantes importantes na avaliação prognóstica e ele é imprescindível para a avaliação de resposta, né? Porque nós temos a avaliação orgânica, mas o reflexo da redução da cadeia leve livre, por si só, já consegue trazer realmente
um impacto na questão orgânica também. Lembremos que a presença de amiloidose no tecido e a presença de cadeia leve livre alterada não necessariamente determina o diagnóstico de amiloidose AL e que, portanto, nós tenhamos que talvez utilizar cada vez mais ou abrir mão de utilizar a técnica de espectrometria de massa para identificar que amiloidose é aquela. Mas, logicamente, nós temos situações de biópsias de tecidos e que já conseguem identificar a cadeia leve livre, que é mais raro, mas é conseguido pela imunohistoquímica também, esse tipo de avaliação. E uma vez iniciada a avaliação com determinado teste específico de quantificação de cadeia leve livre, é preconizado que você siga realizando o mesmo teste, ou mantenha no mesmo laboratório, para que você consiga ter um teste que realmente seja possível de quantificar e de comparar essa avaliação. Uma vez que os distintos testes, eles não devem ser utilizados de forma intercambiável, porque pode dar falha na questão de real resposta ou não ao tratamento da amiloidose. Eu paro aqui. Agradeço a atenção de todos. Até mais.